3, 2, 1. Começando mais um exclusivo aqui na Pimenta TV e voltamos para as exclusivas online. E dessa vez eu tenho a honra de entrevistar ele, campeão mundial, ex-goleiro e atualmente treinador. Estou com ele, Renan Brito Soares. Como é que você está, professor? Você está bem? Você está feliz? Você está feliz com o seu atual momento na sua carreira? Boa tarde, Vitor. Prazer falar contigo. Sempre feliz, acho que a gente só tem motivos para comemorar sempre com a vida, com as oportunidades de trabalho, com as situações que a gente enfrenta, sendo boas ou ruins. A gente está sempre em crescimento e aprendizado e, o mais importante, celebrando a vida. É isso. Professor, antes da gente falar da sua carreira como treinador, eu queria saber resumidamente um pouco da sua carreira como profissional. Você aprontou muito lá em Viamão? E como que foi seu começo de trajetória como goleiro? Como que surgiu? Eu entrei cedo, né, nas divisões de base do Inter, com 9 anos, então nem a infância, vamos dizer assim, para poder aprontar, eu tive muito, né, já voltado ali para esse sonho. Claro que quando eu entrei não tinha noção, né, do que do que poderia acontecer, de onde chegar, mas com um sonho sempre de, como eu falo, né, de defender o Inter, de jogar pelo menos um jogo no profissional, aquele desejo de pisar dentro do Beira-Rio, né, que toda criança tem de jogar no clube que torce, identifica. Então, com 9 anos já entrei nas divisões de base do clube e fui passando por todo esse processo de formação, até ter a oportunidade de subir os profissionais ali com 18 anos para compor grupo, né? E com 19 para 20 ter a oportunidade de estrear e seguir essa trajetória como profissional. Você lembra da sua estreia como profissional? Sim, foi no Inter e Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, né? Na última rodada da primeira fase ali, então tive a oportunidade de estrear. O Juventude tinha um bom elenco também, né? A zaga era Naldo, né? Thiago Silva, jogadores que depois vieram despontar aí no nosso futebol. E então foi um jogo marcante para mim, num ano marcante ali do Inter, combinando depois com o vice-campeonato no Brasileiro, da maneira que a gente sabe ali, mas que foi uma mudança, né, de eixo do clube que acabou tendo depois décadas consecutivas ali com muitas conquistas. Renan, você foi campeão mundial com o Inter. Você teve duas libertas conquistadas com o Internacional, uma Recopa e além de alguns estaduais. Queria saber de você, qual o título que mais foi marcante para ti? E eu falo assim, na questão não só individual, não só coletiva, mas individual também. Eu acho que a Libertadores de 2010, né, foi marcante por ter vivido num período curto ali duas conquistas, uma não sendo titular em 2010 como titular. Acho que a gente sabe, hoje ainda mais valoriza essa conquista, né, fora do eixo aí, de uma Libertadores, por mais que o Inter naquela década ali conquistava e chegava em todas as competições, sejam nacionais como internacional também. E depois o Gauchão, acho que de 2011, pela maneira que foi, né, por ter o último título, perdão, disputado dentro do estádio do maior rival, por tudo que envolveu ali, por ser nos pênaltis também, que a gente sabe que acaba marcando também o goleiro. Então, as conquistas assim, que eu tenho como mais especiais com a camisa do Inter. Anos depois, você acabou virando treinador do Internacional, né? No caso, ano passado, 2025. Como foi para ti voltar ao Internacional agora como treinador? E se o fato de você ser um ídolo da nação colorada, os jogadores te respeitavam mais? É sempre especial, né? Quando surgiu o convite para retornar de pronto, né? Aceitei, sabendo que é um momento difícil ali do clube com relação à parte ah, financeira, por tudo que está envolvendo o clube, né? O Inter nesse momento não tem nada que ver, né, com o Inter que eu vivenciei, né, como atleta, né, durante muitos anos. É um cenário totalmente diferente. Segue tendo a mesma grandeza, segue tendo a mesma representatividade, né, e a força com o seu torcedor, mas é um momento totalmente diferente, né, e acaba impactando na base, né, a gente sabe disso.
mas todos os momentos, né, que o Inter me procurou para retornar, seja ele como atleta em 2010 e agora como treinador nessa nova carreira, aceitei porque eu tenho um carinho, uma gratidão gigante pelo clube, independente de qualquer momento, sempre eu vou estar pronto para dar contribuição, seja ela como foi como atleta, como treinador agora, ou simplesmente para torcer, tá do outro lado da TV. Então, tenho um carinho, uma gratidão muito grande. Os atletas, a gente sabe que é uma geração diferente, né? Alguns se preocupam, né, com isso, né, do histórico, de saber quem é o treinador, de entender essa passagem como atleta. Outros não ligam tanto, é uma geração que eu digo Eles que deviam ser campeão? Porque alguns, a alguns gente sim, né, vai a gente passando assim, você fala brincava. assim, cara, é uma geração nova, você vai. Eu mesmo sou 96, eu vejo muita garotada que, assim, não falo nem que não viu o Penta, né? Nem que não viu a Copa de 2010 do Brasil já. É verdade, e a gente sabe que a informação hoje, né, eles podem ver o jogo de Champions, podem ver outras competições e acabam tendo tanta informação e menos curiosidade, às vezes, pela história do clube, pela identificação, né, com o próprio clube. E isso não é melhor ou pior, é diferente, né? São gerações que vão passando, vão mudando e têm as suas características como indivíduo, a gente tem que entender isso, mas alguns tinham histórias até, né? Brincavam, né? Fui com meu pai no colo ver jogo teu e tal, até para ter aquela resenha, né? Mas pouco a pouco a gente ia tentando, não só nesse processo de formação, que a base é um pouquinho diferente com relação ao profissional, a ligação que tu tem que ter com os atletas, né, para fomentar essa formação deles, mas também para eles entenderem um pouco, né, a história, o histórico do clube, atrelar eles também, né, acho que o Inter sempre que teve sucesso, né, e teve conquistas, tinha os jogadores da base, tinha jogadores sendo protagonistas, e isso se perdeu um pouco, acaba tendo um pouco mais de dificuldade também nesses momentos que o clube está atravessando para resgatar um pouco isso e retomar esse caminho de protagonismo da base nas conquistas de um clube como o Inter. Professor, você que viu de perto, quem que é a próxima joia do Inter aí, ou algum jogador que você vê sendo lapidado aí futuramente e se destaca no profissional? Pelo que Eu acho que o você Inter estava no dia a dia. tem vários jogadores promissores, vários jogadores que têm condição de assumir um protagonismo dentro do profissional, mas muitos ainda que, a grande maioria, que ainda está nesse processo, né? Não estão prontos, né? Vamos dizer assim, para vestir a camisa e amanhã ser esse protagonista. Agora, eu acho que se o clube tiver paciência e oportunizar acima de tudo, né? Eu acho que o grande exemplo é o Alex, né? O meia. Quando eu cheguei ao clube ali, ele jogava no meio-campo, mas em outra posição, não como meio armador, meio atacante, e estava um pouco ali meio perdido, né, com relação à sequência dele dentro do clube, a sequência de oportunidade na categoria, e a gente tentou oportunizar ele, dar minutagem, dar um senso de especificidade da posição para ele entender como meia, os momentos, né, que ele tinha que ajudar como atacante, como meia defensivo, enfim. O jogo hoje, os momentos do jogo são muito rápidos, as trocas de comportamento, e o jogador tem que se adaptar a isso. E eu fico muito feliz de ver hoje ele tendo essa oportunidade, sendo elogiado pelo Pesolano, né, que é o técnico agora, que ele tá um jogador que está se, se credenciando para daqui a pouco ter oportunidade como titular também, está entrando nos jogos. E a gente vê isso, né? Tem vários jogadores que têm condição de subir o profissional, a gente vê como grandes nomes, mas às vezes acabam tendo oportunidade em jogos de menor peso, né? Jogos do gauchão ali, e quando vai para o brasileiro não tem essa oportunidade. Então o Alex vem buscando isso, vem tendo esse espaço um pouco maior e a gente torce que ele consiga, pelo que a gente viu da dedicação, do caráter, do profissional que ele é, e automaticamente também para fortalecer esse processo da base, que a gente sabe que o Inter vem tentando se reencontrar, retomar, e a gente espera pelos profissionais que a gente acabou conhecendo lá, tendo amizade, pelos próprios atletas, né, que se consiga isso, que vai acabar sendo muito importante para essa retomada do Inter. Professor, você chegou a treinar o Raikkonen? Poucas vezes, né, o Inter, ele tinha
um contrato ali um pouco curioso, né, que ele tinha que jogar X minutagem da sub-17 e como não constava no contrato o sub-20 do qual era o treinador, ele acabava vinculando muito o profissional 17, né? Poucas oportunidades na 20 em função desse contrato, né? Mas é um atleta que tem muita força, né? Muita condição. É um cara que tem facilidade com o gol, tem relação com o gol, e a gente sabe que isso é muito importante, ainda mais tratando do atacante. E eu acredito sim que, como eu falei do Alex e de outros atletas ali, que ele tendo a oportunidade, tendo essa paciência e, acima de tudo, a preocupação de preparar eles, né? O clube efetivou, né? Pelo que a gente se noticiou e a gente acabou lendo a Sim. opção de compra dele com o Goiás. Então é que o clube acredita nele e esse processo é contínuo, né? Ele, mesmo sendo adquirido, tendo passado ali, chega a seleção de base até ele estabilizar o profissional, é um processo contínuo de formação e a gente espera e torce que o clube consiga dar esse suporte, essa ferramenta para ele de formação, para ele se firmar no profissional. Antes da gente falar de Goiás, eu queria falar da sua passagem na Europa. Você jogou no Xerez que fala? Isso, Valência e Xerez. Valência e Xerez. Como que foi essa experiência na Europa? Como que foi vivenciar para um jogador pisar num gramado europeu? Como que foi esse período para ti? Teve muita dificuldade também nesses dois clubes, tanto quanto a língua, cultura, localização, família, essas coisas. Você passou algum perrengue lá até dar tudo certo? Não, a verdade é que foi muito tranquila, vamos dizer assim, essa fase, até um pouco também acelerada, né, que eu cheguei em poucos dias por questões do clube ali, o Unai Emery, que era o treinador, e a comissão técnica definiram que eu já estrearia, então eu treinei 3, 4 dias, né, para estrear na Liga. A Liga Espanhola, fantástica, né, equivalente hoje ao que a gente vê da Premier, né, pela representatividade, pelos jogadores. Naquele momento era a liga com mais investimento, com mais repercussão e acompanhamento, né, no mundo, né, pelos atletas que ali estavam. Então foi uma oportunidade ímpar para mim, e até pela situação de não ter o passaporte comunitário, contar com o método comunitário, quando surgiu esse interesse do Valência, de pronto me despertou, né, essa vontade, esse desejo de jogar futebol europeu, e pelo momento que o Inter também precisava de vender um atleta, né, alguns atletas tinham propostas, mas a que mais atraiu o Inter naquele momento foi a minha, né, e acho que ficou bom para todos. Realizei um sonho, jogar na Liga Espanhola com grandes atletas. Infelizmente, esse sonho foi interrompido, né, por uma lesão que eu tive, e nesse meio tempo mudou a legislação para adquirir o passaporte por tempo de trabalho, número de atletas estrangeiros, então, enfim, por várias mudanças acabaram interrompendo isso e surgiu para retornar ao Inter, né, e participar da conquista da Libertadores de 2010, e eu voltei, mas foi muito especial, até pelos atletas que eu pude enfrentar, atletas que eu pude compartilhar vestiário ali, né, então foi uma passagem muito especial para mim, e de certa forma também considero como vitoriosa pela maneira que consegui chegar em poucos dias, ser titular, ter uma sequência grande ali de 20 e poucos jogos, né, como titular sequentes ali para até ter a lesão e que acabou atrapalhando e dificultando um pouco nessa continuidade dentro do clube. Você acha que se não fosse a lesão, você teria feito carreira na Europa? Cara, é difícil, né, prever, mas eu acho acredito, né, que seria um facilitante, né, porque 20 e poucos jogos consecutivos, quando eu saí da equipe a gente estava em segundo na Liga, no primeiro ano daquele Barcelona do Guardiola, então a gente estava à frente do Real Madrid. Estávamos nas quartas de final da Copa do Rei e nas quartas da UEFA na época, né, que agora é Liga Europa. Então eu estava jogando todas as competições e a gente sabe que o calendário europeu isso é difícil, acabou sendo acelerada essa minha adaptação e o que por ter saído bem de início acabou isso sendo contra mim no final, né, porque eu não tinha feito uma pré-temporada aqui no Brasil, fui os Jogos Olímpicos, não fiz a pré-temporada europeia e segui jogando, então eu emendei 2 temporadas e isso resultou na lesão, né? E acredito eu que pelos resultados que nós vínhamos conquistando ali, o Valência retornou para a Champions League,
quando houve a troca do dono, do proprietário do clube, talvez pela minha sequência como titular depois nesses outros 6 meses, eu acho que o normal seria eu continuar no clube, né? Não optar por liberar os jogadores extracomunitários, que na época era eu, Nicolas Zitz, centroavante, e tinha o Carleto, né, lateral esquerdo, Thiago Carleto, o próprio Edu Sei demais. Gaspar, que tinha a situação dele comunitária, mas acabou sendo liberado. Então teve uma mudança grande no clube para outra temporada. E eu acredito sim que se não tivesse acontecido essa lesão, poderia ter aumentado muito a chance de continuar no clube, até porque a oportunidade de outros jogadores que tiveram nesses 6 meses, daqui a pouco ia se reduzir, eu ia continuar, quem sabe, como titular ali, ou reduzir bastante a oportunidade para outros atletas terem essa sequência, os minutos, né, que se valoriza tanto, e o goleiro em atividade 6 meses pesa muito, né, para continuidade no clube. Quem foi o jogador mais embaçado que você jogou? Quem foi aquele cara que você olhou e falou assim: Nossa, mano, não joga muito. Cara, eu tive a sorte, né, a fortuna de jogar contra grandes jogadores e a favor também em números, né? Eu passei em clubes com jogadores importantes, né? No próprio Valencia, como a gente estava falando, eu peguei o Davi Villa ali, acho que no melhor momento dele até ir para o Valência, para o Barcelona, perdão. O Fernando Morientes, né, que é o centroavante Pô, muito bom. importante, peguei ele no Valência já no momento já mais final de carreira, mas tu via a qualidade grande desse atleta. Joguei Olimpíadas com o Ronaldinho, peguei o Alexandre Pato no auge, enfrentei na liga, né, grandes atletas aí, Ibrahimovic, Messi, Cristiano, enfim. Mas eu acho que o mais diferente, assim, do cara tá dentro do campo tentando antever, pensar alguma coisa e mudava constantemente que tu estava te preparando. A favor, acho que foi o Ronaldinho Gaúcho, né? E contra foi, sem dúvida, o Messi. Você chegou a ganhar uma cerveja dele? Não, até fiz matéria na Espanha, né? Que foi o único goleiro que enfrentou ele em 2 temporadas, né? Deve ter tomado umas 6 na trave, uns 8 impedimentos, né? Para ele não fazer o gol, mas ele acabou não marcando nenhum gol nesses enfrentamentos aí, tanto pelo Valência como pelo Xerez. Isso é bom ou ruim? É bom, né? Acho que ficar lembrado por tomar gol, o Vai, goleiro, vai, né? O vai que você, milésimo gol. pô, vai que você queria ter pelo menos uma cervejinha do Messi na coleção. Não, a gente compra, né? Tem a meu rótulo, né? Numa parceria com um amigo que tem uma cervejaria aí, a gente usa essa, não precisa usar a do Messi pelo gol sofrido. Professor, você não tá vendo, mas tem uma camisa da seleção brasileira aqui no fundo do meu quarto. Você, como treinador hoje, pensando na Copa do Mundo agora de 2026, quais seriam os 3 goleiros que você convocaria? Cara, eu acho que o Brasil tem vários nomes, né? Passa muito pelo pensamento da comissão, do Ancelotti, né? Com relação ao perfil de goleiros, né? Abrindo a janela para três. Eu acho que, indiscutivelmente, o Alisson ainda é o goleiro com maior regularidade, com maior representatividade para nós também. Por mais que a gente, às vezes, veja alguns comentários, né? Algumas matérias sobre a Copa do Mundo, sobre isso, sobre aquilo, mas nível de performance, tanto na seleção como regularidade em clube, eu acho que o Alisson está na frente e, inevitavelmente, será o titular. Quando vai para segundo goleiro, a gente tem várias opções, né? O Ederson, durante muito tempo, para mim, estava no mesmo nível que o Alisson, né? Acabou saindo do Manchester City, foi para uma liga não vou dizer de menor expressão, mas que a gente acaba acompanhando menos, né? Que é o Uhum. Campeonato Turco. Mas pelo histórico, por tudo, acredito que ele também tem um lugar dentro da seleção, até por estar em atividade, estar jogando. E depois a gente tem vários nomes, né, que foram testados, vários nomes que têm condições. Acho que o Bento, com a ida dele para uma liga árabe, diminuiu um pouquinho essa vantagem dele e acabou abrindo espaço, né, para outros goleiros. E hoje eu acho que o Hugo, né, do Corinthians, pelo que ele vem de momentos de conquista, de performance individual acima de tudo, junto com a coletiva de conquista, mas ele fazendo diferença, né? Não só em momentos de pênalti, mas também em nível de atuação. Eu pensaria que ele teria que ser o terceiro goleiro, até pensando numa sucessão, né? De ter um terceiro goleiro disputando.
o segundo ali, que tem idade ainda para um próximo ciclo, uma vez que o Alisson, Ederson, já tem uma idade um pouco acima dele para pensar num próximo ciclo de renovação que eu acredito que com conquista ou não, é um processo que a seleção brasileira vai passar. Tá aí, Alisson, Ederson e Hugo, que o Renan convocaria. E, professor, falando de Goiás Esporte Clube, um clube que você ficou por tanto tempo, teve várias conquistas, 4 campeonatos goianos. Como que você vê? Como que você viu o Goiás nesse período aqui em Goiânia? E você acredita que quer dizer, você acredita, não, você se considera um ídolo esmeraldino por tudo que você conquistou aqui? Porque nesse tempo foram 4 goianos, né? Cara, eu acompanho sempre o Goiás, tenho um carinho enorme por tudo que eu vivi ali. Algumas pessoas seguem trabalhando no clube ainda, então a gente acaba encontrando, seja por meio do futebol ou em alguma outra situação da vida. Tenho um carinho enorme e até pela maneira que eu sempre sou tratado, né, pelo torcedor do Goiás, seja por rede social, quando estive agora em Goiânia para jogar pelo Brasileiro Sub-20, quando fui trabalhar na Aparecidense. As pessoas sempre me tratam muito bem, lembro com carinho. Não sei, eu acho que não me considero ídolo, né? Eu acredito que foi uma passagem importante por tudo que envolveu, né? Por estar sendo o primeiro titular da posição, depois de um goleiro que ficou por muitos anos, por 16 anos, acredito, como titular, pelas conquistas, como tu falou, né? Claro que estadual, o torcedor comemora e já olha para frente, né? Sempre é mais importante uma conquista nacional, uma conquista internacional, mas a gente vê a dificuldade que passou a ser para o clube ter uma sequência vitoriosa, né? Então, isso não é fácil, não é simples, e a gente teve a oportunidade de trabalhar e conquistar, né? Então, eu guardo esse carinho, guardo essa lembrança, né, do torcedor, tenho vários detalhes aqui que eu guardo, né, quadros que eu recebi como homenagem, camisa de 200 jogos, as conquistas ali, né, pelo Goiás, e sou muito grato por tudo que vivi e a Deus, né, pela oportunidade de passar com um clube e uma cidade importante como Goiás e conseguir conquistar. Pessoal, agora bora entrar na carreira profissional como treinador. O que te fez pensar em ser treinador? E como que foi seu começo no Barra? Como que veio o convite para que você assumisse lá? Eu sempre gostei, né, até pela posição, acho que o goleiro se obriga, né, a entender e buscar o entendimento de como pensa o treinador, sobre o modelo, sobre as ideias, né, de futebol do treinador para poder ajudar, porque às vezes tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de visão privilegiada ali para poder ajudar dentro do campo, né, e sempre foi uma coisa que eu busquei ter o entendimento, né, e não só executar, mas também os porquês, né, do porquê de algum treinamento, o porquê de alguma informação, e então isso sempre despertou interesse, né, e conforme minha carreira foi se encaminhando mais para o final, propriamente ali perto da pandemia, ali do que antecede a pandemia, eu já tinha iniciado os cursos, né, de treinador, as licenças da CBF, alguns cursos mais voltados, né, para a área técnica, né, seja de gestão, de organização, né, e com a pandemia eu tive que atrasar um pouquinho isso, seguir jogando, né, e busquei jogar também, como não tinha mais também o espaço, a oportunidade nos níveis mais altos aí, né, Série A, Série B, seguir jogando e para tentar entender também como funcionava, né? E a gente sabe que a realidade do futebol não é só, né, Série A, Série B, seleção, Champions League, né? É um mundo todo, né? Abrem vários desafios, né? Quando se trata de uma Série C, Série D, nível estadual, de como formatar uma equipe, de como controlar algumas situações, como gerir ambientes, então fui buscar isso ainda atuando. Quando finalizei ali a licença, logo que deu uma normalizada, vamos dizer assim, né, com relação aos ambientes de pandemia, poder voltar aos cursos, poder voltar à parte prática, eu já comuniquei meu último clube, foi o Marcílio Dias, que eu ia finalizar meu contrato pós-estadual e finalizar minha licença, que faltava a parte prática. Executei a licença, né, que foi em Curitiba, né, da CBF, a licença B,
e surgiu o convite para a gente fazer os estágios obrigatórios. Surgiu para fazer no Inter, né, na categoria de base, através do João Miguel, que era o treinador do Sub-20, e também no Barra, através do Fábio, né, que é o treinador de goleiro, que segue no Barra até hoje, no profissional, e na época ele também trabalhava no Sub-20 do Barra, né. Quando eu fui fazer o estágio no Barra e conheci a estrutura, o projeto, as pessoas, através de um treinador que veio da Alemanha, né, nesse intercâmbio que o Barra tinha com o Hoffenheim, essa ligação do Ainda Aden, né? tem, né? Ainda tem, mas agora os profissionais que estavam no clube, né, no dia a dia, na parte de implantação de metodologia, não seguem ali. É uma colaboração, vamos dizer assim, mais à distância, de dados, né, de algumas coisas assim, mas na parte prática mesmo não. Então, Certo. através dessa conversa com o Aden, e ele me abriu os olhos, né? Vou ter uma oportunidade de estar no Brasil, trabalhando não, mas fazendo um estágio e aprendendo com uma pessoa que vai ter as duas visões, né? Do futebol europeu, de um clube formador como o Hoffenheim, e também do que ele vê no Brasil como desafio. Então, fiz o estágio ali, logo depois ele me fez o convite para entrar como técnico individual na base do clube, para trabalhar na sub-15, 17, 20, dando treino de fundamentos, né? Os complementos. E ali, com um mês, um pouco mais, surgiu a oportunidade para ser o treinador do sub-17 do clube, né? Então, de uma maneira até rápida, vamos dizer assim, consegui ter uma oportunidade como treinador. Agradeço, né? Sou muito agradecido ao Beni, que é o presidente do clube, as pessoas que comandavam o clube ali, né? O próprio Adi na parte técnica, né? O Sebastian, né? Que é um alemão que participava da gestão do clube. E uma geração muito boa do clube. Fomos campeões catarinenses sub-17, primeira e única conquista estadual do clube com relação à base, ganhamos a Copa Santa Catarina, e vários jogadores desses foram para o intercâmbio na Alemanha, hoje estão no Viseu de Portugal, que faz parte do grupo, né? Então foi um início muito bacana, onde eu pude aprender muito, depois passei por todos os processos do clube, né? Fui auxiliar da Sub-20, fui auxiliar técnico do profissional, do Eduardo Souza, que hoje é o treinador do clube, foi campeão brasileiro da Série D, e depois tive a oportunidade, através do Felipe Albuquerque, que era o executivo do clube, das pessoas que comandam o clube também, e começar, né, de fazer a montagem do time, começar o Catarinense de 25. Então, fiz todo esse processo de formação, onde estou muito grato, aprendi muito, fiz a licença A também da CBF dentro do clube, me formei, vamos dizer assim, né, nessa parte de buscar uma metodologia e processo de trabalho dentro do bar, e não à toa que o clube tem tido sucesso, resultados, né, agora é o finalista de Muito. novo do Catarinense, acesso para a série C, Série C, é. vai jogar a Copa do Brasil, né, e já classificou para do ano que vem outra vez, então é um clube com os processos bem claros, com metodologia clara, com pessoas competentes, e eu tenho certeza com uma estrutura fantástica, né, onde tudo se encontrou com relação à excelência ali. Eu tenho certeza que pelas pessoas que estão à frente, por tudo que envolve o Barra, pela localização geográfica também, né, que é um fator importante, sabe, na hora de atrair um clube, de jogadores, perdão, de atrair investimento. Tudo que envolve o Barra, eu tenho certeza que ele está em caminhos firmes aí para cada vez mais crescer dentro do nosso futebol. Vamos ser sinceros, o projeto do Barra é muito bom e o fato de ser em Balneário Camboriú, como você disse, atrai. Atrai mesmo. Eu ainda quero conhecer Balneário Camboriú esse ano. Professor, 2026, tu veio aparecer aqui na Aparecidense. Queria saber como que surgiu o convite, se o Zé, ele acabou facilitando a sua vinda para cá e como que foi esse período na Aparecidense? Quando a gente está no mercado, né, com o treinador, tu acaba enviando, né, e conversando com muitos empresários, executivos, né, as pessoas que te representam também fazem contatos, e surgiu nessa troca, nessa reformulação da Aparecidense, o interesse. Em algumas reuniões eu apresentei meu modelo de trabalho, conversamos algumas vezes, e através do Zé Carlos, né, que estava à frente disso, né, surgiu o convite, a proposta, fizemos essa aproximação, conversamos, alinhamos muitas coisas com relação que a presidência desejava, o que a gente precisava para estruturar
essa retomada. Afinal, se eu não me engano, foram 20 e poucos atletas que saíram do clube, atletas importantes, ficando só o Pedro Henrique, alguns atletas da base, mas também que não faziam parte do elenco profissional, né? Então foi um time feito praticamente do zero, sendo que alguns atletas já estavam, né, dentro do escopo do clube, já com situação de pré-contrato do executivo anterior, das pessoas que estavam no clube antes. Aceitei, né, e acho que a Presidência é um clube tradicional, um clube que tem uma história, esses 40 anos aí de uma ascensão grande, né, esteve na Série C com situação de subir, e por vários fatores, né, acabou perdendo um pouco isso. Não foi fácil, né, desde o início, até mesmo nas reuniões de montagem ou de estruturar a pré-temporada, várias coisas de dificuldade foram surgindo, né, várias informações que acabavam não se confirmando com relação ao que a gente desenhava, uma adaptação contínua, né, eu brincava que a gente acabou se tornando ali, tanto os atletas como a comissão, um pouco do mascote do clube, o camaleão, e se adaptando a tudo aquilo, aquela situação de informação que mudava constantemente, né, com relação ao investidor, com relação a onde seria a pré-temporada, com relação a como seria, a data de apresentação. Então, foi um turbilhão de informações. Eu acredito que a pré-temporada a gente conseguiu, mesmo que depois que se reduziu o prazo, né, de pré-temporada, em função do clube financeiramente e estrutural não ter condições de receber os atletas, a gente atrasou isso uma semana, próximos de 10 dias, e mesmo assim a gente conseguiu, né, não ter lesões, não ter situação de perder atletas e potencializar esses atletas. Com o passar das primeiras rodadas ali, a gente conseguiu competir, mas as vitórias não aconteceram, né? A gente teve 2 empates e uma derrota com o Atlético Goianiense, que a gente jogou, de certa forma, competitivamente contra o Atlético, né? Um gol de pênalti de um VAR ali, que depois no campeonato teve outra 8 vezes, né? De braço no rosto, enfim, o VAR não chamou a nosso favor. Mas chegou num ponto que tudo isso que vinha sendo construído e carregado durante a pré-temporada, da nossa parte, no campo, acontecia de certa forma, e paralelamente, a gente sabe que o campo é onde vai impactar tudo, o resultado é o que manda, né? Mas fora do campo as coisas não aconteciam, não andavam, né? Era inúmeras promessas, inúmeras situações assim, vai resolver isso amanhã, cultura do amanhã, e não acontecia. E isso foi criando, não digo O um amanhã desgaste. é aquele mês que tem 90 dias, né? E eu, cara, é uma coisa como atleta, nesse pós-carreira, e daqui a pouco pode ser que eu, como a gente estava falando, né, sobre novas gerações, sobre novos momentos, sobre tudo isso, mas eu não acredito, né, na falsa promessa, eu não acredito na desculpa, eu acredito no trabalho e no ser reto, falar a verdade. A notícia, sendo ela boa ou ruim, tem que ser falada em qualquer ambiente, tanto profissional como pessoal, e o quanto antes tu der ela, vai ser mais fácil contornar depois, e aí sim que entra o controle de gestão, a gestão das pessoas, gestão de ambiente. Mas quando tu começa, não, amanhã, semana que vem, vai ser assim, e não acontece, não acontece, não acontece, vai se criando uma cultura e do tanto faz e do entregar o que pode ser feito, né? Então, quando chegou na situação de desligar um integrante da comissão que para mim era importante, e eu, diga-se de passagem, vale a pena salientar, eu fui sozinho, né, entendendo esse momento da Aparecidense. Renan, tem uma comissão técnica do clube que já estava, tem um profissional que a gente contratou, e a gente precisa só do treinador. Tentei ainda argumentar para ter mais um profissional daqui a pouco, que já entendesse, né, não é por da questão confiança, mas que já entendesse um pouco da minha mentalidade, um pouco das minhas ideias, do meu modelo, para facilitar. E isso gera uma energia para quem está à frente gigante. Tem que mostrar para os jogadores, mas antes tem que construir com a comissão e convencer a comissão que aquilo ali para ser executado, o porquê, e para depois ir para o campo. Então tu acaba treinando e trabalhando e apresentando e convencendo dobrado, né? E a informação também fica um pouco mais lenta e perde um pouco, né? Porque
não tá tão claro às vezes a pessoa não entendeu bem e vai para o campo e isso replica menos e é sempre a voz do treinador. Então, quando teve essa situação de desligar um cara que, na minha visão, me ajudava muito, com controle, com aplicação, por ministrar as cargas, né, da maneira que eu entendo e acredito, e nenhum jogo aí da Aparecidense, mesmo com a nossa saída, e jogando quarto e domingo, não tem como ter uma troca de, de metodologia, de processo grande para impactar na parte física, tem a troca da mudança de ideias e situação tática do treinador, mas a parte física e do controle de cargas não tem como, né? Então, você praticamente recupera, potencializa alguma coisinha e vai para o jogo de novo. Então, eu acho que a minha decisão com relação a sair junto com o Jean foi assertiva, porque o Jean tinha grande impacto e era um grande responsável também por, dentro desse cenário de caos, a gente conseguir construir uma situação dos jogadores estarem bem, recuperarem bem e performar dentro dos 90, sempre numa crescente no segundo tempo, no final de jogo, em cenários adversos, né, muito pela parte física e pelo controle que a gente teve no início e na preparação para o estadual. Professor, eu sou muito próximo de alguns jogadores da Aparecidense e muitos te elogiaram, né? Fala que você é um treinador paizão, que gostou muito da sua metodologia de treino, principalmente na pré-temporada. Queria saber se, mesmo com sua saída, você acha que você saiu de. Podemos dizer que foi triste a sua saída? Você se sentiu desvalorizado pelo que você estava apresentando e se você acha que foi o momento certo de você sair? Assim, Vitor, no momento certo, cara, eu tô no início de carreira, né? O que eu fiz como atleta e me abrem portas, me abre contatos, mas de outra forma também tem aquela, né? Não, é um ex-jogador só, eu tenho que provar todo dia. Eu não obtive esse resultado no profissional ainda, seja no Barra. Foram 5 empates e acabei saindo, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Catarinense, quem não disputa a classificação acaba jogando para jogar o descenso, né? Playoff, né? E o mesmo grupo, praticamente, que a gente tinha montado ali, que foi, claro, ninguém monta nada sozinho, foi todo analista de mercado, executivo, comissão técnica como um todo. Mas a característica de atletas, os jogadores que a gente entendia que iam ser importantes, tanto no Catarinense como na D, se confirmaram depois. Na própria presidência, com uma folha ali de menos de 200 mil, a gente conseguir ser competitivo e depois a comissão que assumiu, que foi a maior parte do campeonato, teve um mérito, né, da manutenção, se tivesse caído também, a gente fez só 3 rodadas, então a responsabilidade maior é de quem assumiu depois, mas a preparação da equipe, né, com jogadores, como eu falei, que saiu do zero, jogadores muitos que não tinham nem de campeonatos diferentes, situações totalmente oposto, que é um campeonato goiano, a gente conseguiu dar uma cara para a equipe, criar uma ideia, preparar esses atletas. Eu não digo que foi triste, mas eu queria terminar esse trabalho. Queria jogar o campeonato inteiro e finalizar esse ciclo aí, né? Mas ficou inviabilizado porque acho que a gente tem que ter também, acima disso, valores, né? Ter convicções. Foi um desgaste enorme para se pagar a primeira folha, falando para que era importante, porque o clube vinha numa situação de não cumprir com o grupo que estava antes, e eu tenho um lado da história, não sei o lado todo, então não posso Uhum. tomar o mérito, mas já tinha um histórico, né? E tu recebe ligações no meio da bola, jogadores que saíram, pessoas ligadas a jogadores, pessoas que olha, que vocês não vão receber. Eu falei, é muito importante ter esse primeiro pagamento, e o clube fez um esforço, pagou atletas, depois não tinha como pagar a comissão técnica toda, né, o staff, e foi uma nova peleja ali para conseguir isso, e que se conseguiu. Mas muitas situações assim não andava de dia a dia, as coisas não caminhavam bem, e quando o profissional está insatisfeito, vai impactar no campo, seja por resultado, ou na concentração dos atletas, ou até mesmo da comissão técnica. Então, chegou um ponto que não estava me fazendo bem e eu não ia fazer bem para a presidência também, de continuar sabendo que várias coisas não estavam no que eu penso como organização, como
cronograma de horário, como estrutura básica, né? E quando eu falo isso, não é nada fora do mínimo, entendeu? De estrutura, né? É um local para treinar, é a grama cortada, é os horários, né? O horário que o ônibus vai sair para ir para uma concentração, a forma que vai ser feita a refeição dos atletas, quem vai estar, quem é o responsável por isso, né? Então, funções e atribuições básicas do dia a dia que a gente tinha muita dificuldade de fazer acontecer minimamente, né? E não é fazer acontecer em cima de capricho, né? Fazer acontecer em cima do que a gente acompanha minimamente aí, seja por literatura, seja por aprendizagem, seja por vivência, para fazer a coisa viabilizar. Então, esses jogadores da Aparecidense foram muito guerreiros de ficar até o final. Eu não tenho contato hoje com eles, né, para saber como acabou, se pagaram, se não pagaram, se melhorou, se piorou depois que a gente saiu com relação a essa organização. Mas no dia a dia eram inúmeros desafios que eles tinham que vivenciar todo dia e passar para poder chegar, e fico feliz que esse grupo conseguiu, no mínimo, deixar o clube da mesma maneira que a gente pegou com relação a calendário, né, com relação a colocação no Goiano, perdão, e tomara, fica a torcida, e o clube consiga retomar, né, a representatividade, a imagem, acima de tudo. Eu acho que o clube, né, a gente sabe, que seja por resultado ou por notícias vinculadas, acaba perdendo um pouco, né, isso, e, e a gente só acredita que dentro da maneira que estava acontecendo, quando eu estava lá, é muito difícil isso acontecer, uma vez que, como eu falei antes, a cultura do postergar, do amanhã, do vai acontecer tal coisa, e no discurso era um, nas atitudes e na resolução desses problemas era outro. Vou te atualizar então, professor. Vão fazer 2 meses que a Aparecidense não paga os atletas. Eles permaneceram na raça mesmo, que eles não queriam colocar no currículo deles um rebaixamento no Campeonato Goiano. Professor, para finalizar, qual o próximo destino do Renan? Já tem algo em mente? Quer ficar em casa? Vai estudar mais algum curso da CBF antes de voltar? Ou já tem alguma proposta em mãos aí? O que a gente pode esperar do Renan em 2026? Logo que eu saí da Aparecidense, teve algumas situações ali, mas eu também entendi que não poderia, né? Eu falei no dia que me desliguei do clube lá junto com o Jean, e não era por ter outro clube, por ter outra oportunidade de trabalho, achar que era melhor A ou B, não. Eu ia para minha casa, ia me reorganizar a minha cabeça e esperar, sim, uma oportunidade, uma coisa que fosse atrativa e que eu não enfrentasse os problemas que eu enfrentei, né, com relação a estruturar o trabalho, né. Eu acho que eu vi uma entrevista do Alex hoje falando, né, que ele é contratado pelas ideias, pelo modelo de trabalho dele, e sempre o que vai definir são os resultados. E isso é a verdade, e eu acredito que nem tenha que mudar a forma como o futebol é visto, né, é analisado e é pesado. A questão só que, da mesma forma que o futebol caminha para o resultado como o mais importante balizador, se evoluiu muito com relação a processos, com relação a funções, e, e as pessoas do futebol têm que entender isso, né? E seja qual o nível, né? Seja estadual. E a gente vê, eu joguei como atleta ainda no Esportivo de Bento Gonçalves, joguei um gauchão. E fomos campeão no interior, viabilizou uma disputa de Copa do Brasil, de Série D para o clube, enfim. E o clube era extremamente sério, extremamente organizado, poucas pessoas que sabiam bem as suas funções, uh, as pessoas no dia a dia, tudo que se falava, isso é possível, isso não é, isso é assim, isso é assado, e as coisas aconteciam e o resultado acontecia também. Então, isso só reforçou mais a minha ideia que a organização do clube e não se passa por ter o mesmo treino do Real Madrid, o mesmo uniforme, ou a mesma água, o mesmo estilo de tratamento, enfim, mas de ter quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, para chegar ao menor número possível de problemas e situações a resolver no campo. O jogador está
pronto só para evoluir, preocupado com isso e entregar o que o clube precisa para poder avaliar se o trabalho da comissão ou do atleta entrega o que o clube contratou e o que o clube precisa. Quando isso não acontece, vira conversa de bar, como eu falo, né? Eu acho que foi isso, o treinador acha que foi aquilo, a imprensa coloca outra coisa. Eu via durante a minha passagem pela presidência e pós, muita gente, pô, o Marcão com 40 anos é o titular do clube. Cara, o Marcão, ele chegou pós pré-temporada, por alguns processos do clube não terem sido feitos de maneira mais rápida, e ele se disponibilizou a jogar e condicionar jogando, porque a gente não teria tempo para fazer uma pré-temporada com um jogador de 40 anos, que tinha, se eu não me engano, 3 meses já, e ele está fora de competitividade. Então esse cara, ele foi muito mais importante positivamente do que negativamente Sim, dentro do o artilheiro processo. terminou como artilheiro do clube no campeonato. E ele não bateu o pênalti, ele fez os gols com bola rolando, poucos jogos ele não acabou 90 minutos, com 40 anos, enfim. Então, se o processo tivesse sido feito, e aí eu me incluo nisso também, mas pego antes o Marcão, feito uma pré-temporada, feito amistoso, ele não fez nenhum amistoso, o Marcão poderia ter tido um desempenho ainda maior. Ele, o Rafael Luz, outros atletas, que durante a pré-temporada, na montagem do elenco, não aconteceu. Então, esse processo, como um clube todo, são melhores, automaticamente o treinador pode ser cobrado por resultados melhores, e os jogadores, e as chances de alcançar resultados melhores são maiores. Isso é inevitável, em qualquer área, não só no futebol, em qualquer área profissional, ou até mesmo pessoal de organização, tem que acontecer. Então eu busco e converso agora com vários clubes, com várias pessoas, mas eu quero trabalhar, eu sei que eu não vou trabalhar no nível de Série A hoje, mas eu quero trabalhar em clubes que pensem e organizem, né, situações para o treinador poder ser cobrado e estruturado dentro do dia a dia. E aí depois no campo a responsabilidade é 100% minha, com relação à ideia de jogo, a modelo, aos jogadores performar, aos jogadores se sentirem importantes, ser atrativo dentro de uma ideia de jogo e de trabalho, e aí entregar resultado. E eu sou consciente que eu preciso entregar resultado, como todos os treinadores, e eu me cobro muito, sou muito competitivo, e logo, logo espero estar no mercado de novo aí trabalhando, que é o que eu gosto, tá? Pensando em maneira de jogar, analisando adversário, como melhorar os jogadores, e é uma grande preocupação que eu tenho, perguntar para qualquer jogador que trabalhou na Aparecidense, todo dia eu passava isso para eles e falava, que o meu grande desafio ali, aliado ao resultado, é melhorar os jogadores. Vocês têm que sair, quando terminar o trabalho comigo, seja por uma negociação, por qualquer situação, se sentindo melhor os jogadores para ter aproveitado esse tempo, sendo jogadores mais determinantes, jogadores mais completos, jogadores com maior entendimento do jogo, jogadores com mais entendimento da treinabilidade, do porquê que treina em alta intensidade, do porquê que aquele treino vai trazer para ele. E aí a minha missão foi realizada, né? E eu tenho certeza que mesmo nesse período de 50 dias que eu fiquei 40 dias na presidência aí, muitos jogadores saíram mais complexos que entraram e alguma coisa a gente conseguiu impactar positivamente na cabeça deles para a sequência da carreira. Pode ter certeza, professor. Isso eu te confirmo, porque eu estava com alguns até mesmo ontem e eles falaram que gostaram do trabalho do senhor. Professor, queria te agradecer mais uma vez, mais uma entrevista, né? Eu te entrevistei na época que você era treinador do Inter Sub-20. Queria que essa entrevista tivesse acontecido pessoalmente, porém aconteceu, então eu estou muito feliz e te desejar todo sucesso para você, seja onde estiver, pode contar comigo. Lembra aqui do Pimenta de Goiânia, que a gente está aqui para dar moral, fazer aquela mídia, soltar na imprensa. O que você precisar de mim, pode contar comigo. Então, eu que agradeço, Vitor. Essa entrevista tinha que ter acontecido antes, até antes do campeonato. No fim, por vários motivos, e após minha saída também tive que sair de Goiânia para resolver outras situações também familiares, mas não era o momento também. Acho que qualquer coisa mal colocada poderia atrapalhar ainda o ambiente da presidência ali, ou até mesmo alguma situação ali de energia que eles teriam que gastar. Então,
não era meu intuito. Acho que o carinho pelo clube, por pessoas que a gente reviu ali, pessoas que a gente conheceu, não muda. E que bom que tem o teu canal aí, né? Acho que a Presidência precisa disso também. Tem muita coisa que, às vezes, por ninguém cobrir, por ninguém acompanhar, por ninguém estar no dia a dia ali, sabendo o que acontece, acaba passando batido, né? E isso talvez possa fazer diferença aí para uma reestruturação, reforma, né? E a Aparecidense se colocar no lugar que ela conquistou, né? De estar em finais de Goiano, estar numa Série C de Brasileiro e ser um time atrativo e importante no cenário do futebol goiano. Professor, para finalizar, você vai olhar para a câmera do seu celular agora e pedir um like e a inscrição na Pimenta TV. Fala, rapaziada, aqui é o Renan, vamos deixar um like e se inscrever aí no canal do Pimenta TV, beleza? Que isso, o cara se apresenta ainda, não é possível, um ídolo desse, o cara nem precisa falar o nome, eu que preciso falar meu nome, você, todo mundo já conhece. Mas é isso, professor, obrigado mais uma vez. E para você aí de casa, que ficou até o final, deixe teu like, se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis!